cumprimentando-as e cumprimentando-os de maneira muito cordial. Eu aproveito o ensejo para manifestar a minha alegria diante das conquistas consagradas do Instituto Acadêmico de Estudos e Pesquisas Pertencer, junto aos órgãos oficiais que regulam a pesquisa no Brasil. Um dos poucos institutos que trabalha com curadoria e que se volta, à dimensão de produzir conhecimento a partir das comunidades de aprendizagem, ou seja, a partir da problematização dos cenários investigados. Mas o que me traz aqui em especial hoje não é a questão, das felicitações consagradas, porque de fato e de direito elas já estão consagradas. O que me traz aqui hoje é falar um pouquinho, fazer alguns tensionamentos sobre este tal Estado democrático de direito que todo mundo, para não dizer que uma grande esfera de pessoas utiliza esta terminologia, por vezes, de maneira equivocada. E quando eu digo de maneira equivocada, é preciso que a gente pense o Estado democrático de direito a partir de alguns elementos. Por exemplo, quando nós estamos dentro de um processo democrático, vou pôr entre aspas, porque nós não sabemos o quanto esse democrático é genuíno, num processo democrático, elegendo alguém para a presidência de bairro, para o Grêmio Estudantil, para a vereança, para qualquer elemento de tomada de poder, temporário ou não. No nosso caso, geralmente temporário. Esses cargos eletivos, eles são temporários. Nesses períodos, ou quando esses períodos se aproximam, as pessoas têm por hábito usarem o discurso do Estado democrático de direito para determinarem as suas escolhas e rechaçarem pessoas que, dentro da sua autonomia de ser, estar e existir no mundo, decidem por outros caminhos que não por aqueles. O que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer algo que me parece ser balizar. Sempre que nós nos propomos a uma discussão sobre democracia, nós temos que ter claro concepções como, por exemplo, o que seriam políticas públicas de gestão dentro de uma ideia democrática. Dizer que está ou é conservador num Estado democrático onde nós temos uma multiplicidade constituída de organização humana, cabe, para a institucionalização da democracia, pensar, se esse sujeito que fala, ele entende, por exemplo, de linhas e de teorias de gestão e de corte social, se tratando de administrar o espaço onde estará inserido. Por que eu questiono essas coisas, Porque me parece que na ansiedade de querermos justificar escolhas, nós vamos usando termos que nós temos que tomar cuidado. Eu, por exemplo, não gosto do termo conservador. Conservador, vamos pensar de maneira bem chula, conservador conserva, põe na conserva. Põe na conserva a cebola, põe na conserva o pepino, porque depois ele fica bom de comer, bom de degustar. Deixe um tempo na conserva, porque fica bom de degustar. Bom, fica bom de comer para quem? Essa é a pergunta que eu faria, Se conservador traz uma ideia de conservar, eu preciso saber o que é que essas pessoas que se dizem conservadoras querem conservar. O que elas querem conservar? O que elas querem pôr na conserva? Eu, por exemplo, sou totalmente inadequado para me meter no vidro. Aliás, nós temos um conto famoso que trata do currículo da escola brasileira,
que fala da escola de vidros, né? O conservador, né, ou a ideia do conservadorismo, ela é muito perigosa. Porque se nós usamos isso ao bel prazer, né, sem base epistemológica, sem alinhavo de gestão, sem entendimento sociológico do tempo e do espaço, sem concepção clara do que é efetivamente o contemporâneo, este tempo, né, nós estamos cometendo uma verdadeira chacina. Porque ninguém que eu conheça cabe no conservador. Ninguém que eu conheça cabe no conservador. No conservador, na ideia de conservar para ficar bom de comer, né? Ninguém. Todos nós temos as nossas particularidades que em algum momento batem na ideia do conservador. Batem na ideia do conservador. Então vejam que a minha preocupação como curador, como alguém que tensiona, é dizer a vocês que, né, diante dos chefes de Estado que estão aí postos, em nível de Brasil, em nível de mundo, há que se preocupar com uma ideia conservadora caduca. Porque até aqueles que defendem essa concepção conservadora não cabem nela. Porque se a gente olhar de perto, e eu sou uma coruja velha, se a gente olhar de perto, aquele sujeito que grita, se revira, né, e não aceita, porque está doutrinado, qualquer tipo de reflexão, é como se ele estivesse abduzido, né, é um perigo, né. Se você olhar de perto, ele vai na contramão da teoria, da ideia daquele conservador, ou daquela conservadora, né? Então é importante que, e é um conselho, que sempre que a gente vai usar expressões e ligá-las à ideia, né, de Estado democrático de direito, que a gente vai ler um pouquinho mais. Vamos ler um pouco mais. Tem muita gente por aí bem longe, né, falando de Estado democrático de direito, falando de possibilidade, né, de dar voz ao povo, falando de, né, pontos de corte social, né, mas que não passariam na agulha. Lembrando lá da passagem bíblica, né, o camelo que passaria na agulha, né, o pobre, a ideia laica de que o pobre tem que ser bem pobre para ganhar o reino dos céus. Não nos ensinaram assim, né? Quanto mais pobre, mais direito tenha um terreninho no céu, né? Vejam que teoria espartilhada, horrorosa, né? Então eu vou aconselhar, é um conselho. No primeiro momento é um conselho. Quando vá falar de Estado democrático de direito, por tudo que é de mais sagrado para você que me ouve, vá ler. Ler sociologia, ler antropologia, ler história, né? Não venha com papinho. Agora tá na moda o papinho, né? Não venha com papinho. E na minha concepção, gente conservadora. Porque eu não tenho vocação para ser enfiado no vidro. E para ficar bom de comer, né? Com perdão da expressão aí, tá? Pode ficar meio dúbia, mas, né, não sou ratinho de laboratório para viver de experimento. Então, muito cuidado, porque tem gente misturando conceitos, juntando teóricos que não conversariam se estivessem em vida e achando que estão arrasando. E eu não dei nome. Né? Então, vamos ler mais. Quando eu falei de estudar, eu falei disso. A gente tem que se preparar quando vai fazer uma fala, quando vai dar uma entrevista, quando vai se colocar como conservador, conservadora, né? Porque daqui a pouco você é tudo, meu amor, menos conservadora. Diante dos seus fazeres. Os seus fazeres dizem outra coisa. Você é dicotômica. Você diz uma coisa, né? Mas delibera outra. Então, meu pedido hoje, estudar e estudar. Simples assim. Abraço grande e até a próxima.